Se há membros de igrejas batistas que são totalmente avessos à participação de batistas em partidos políticos, em sindicatos, em movimentos de protestos, em greves e similares, há batistas que foram e estão ativamente engajados com a política, no nosso caso com o PT, com os democratas, com o PMDB, com o PSC e até com o PCdoB. Assim como há batistas na direção de sindicatos e que participam de movimentos civis. Vamos citar alguns exemplos. George William Gordon viveu entre 1820 e 1865, foi um jamaicano, filho de escravos, mas educado, tornou-se livre e proprietário. Batista praticante, tornou-se diácono e conhecido pregador. Não suportando ver o sofrimento dos da sua raça escravizados, começou a apoiar o movimento abolicionista. Foi preso e enforcado pelos ingleses. Hoje ele é herói nacional da Jamaica, com o seu retrato na nota dos $10 jamaicano. Agora temos um brasileiro, Aurélio Viana, 1914-2003. Em 1962 foi eleito como o primeiro senador evangélico brasileiro pelo então Estado da Guanabara e pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Nasceu em Alagoas, estado pelo qual se elegeu deputado em 1947. Opondo seu golpe militar de 1964, tornou-se no primeiro presidente do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, o partido que reuniu os primeiros principais políticos opositores do regime militar. Era advogado e professor de história e pregador batista leigo. Ao falecer, era o representante da Universidade Federal de Alagoas, junto ao Ministério da Educação brasileiro. Essa é a americana Shirley Chisholm, 1924-2005, foi a primeira mulher negra a ser eleita para o Congresso americano, isso em 1968. Envolvida com o movimento de Martin Luther King, tinha como lema Revolução sim, mas derramamento de sangue nunca. Batista ativa, sua candidatura nasceu dentro da sua própria igreja. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, diácono batista, recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2002 por seus esforços em favor da paz entre as nações, isso já fora da presidência americana. Foi o grande responsável pelas negociações que resultaram na retirada da Etiópia para Israel dos chamados judeus falachas. Al Gore, jornalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, tornou-se um entusiasta defensor da ecologia, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz de 2007. Ele era relacionado à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Amélia Gigi Ballon é a representante da consciência da Papua da Nova Guiné por causa da sua luta contra a corrupção do seu país e pela causa dos direitos humanos, especialmente a dos presos políticos encarcerados pelo governo. Por causa disso, ela mesma já foi várias vezes presa e torturada. Seu nome vem sendo pensado para o Prêmio Nobel da Paz. Este é Yukio Hatoyama, serviu como primeiro-ministro do Japão entre 2009 e 2010 e foi o primeiro cristão a assumir tal posição no país. Apesar do pouco tempo no governo, ele conseguiu aprovar várias leis que tornaram a educação japonesa uma realidade humana e para todos os cidadãos. Implantou um serviço público de saúde para desempregados, resolvendo uma das piores situações existentes no país. Foi acusado de ter recebido dinheiro para sua campanha de forma nebulosa, e isso se provou que a maior parte dos seus recursos financeiros, na verdade, estavam vindo da própria mãe, que, no entanto, era uma rica empresária, e conforme apurado, ele não foi beneficiado em nada pelo governo por ela, mas mesmo assim ele preferiu renunciar para evitar maiores desgastes ao seu partido, apesar do protesto da própria imprensa japonesa que na época saiu em sua defesa. Também temos destaques de batistas na literatura universal e na área da pregação, como são os casos dos personagens que vão ser mostrados a seguir. John Milton, viveu entre 1608 e 1674, é tido por alguns como o maior autor da literatura inglesa, destacou-se com a sua prosa e poesia que refletiam as suas profundas convicções pessoais e a sua paixão pela liberdade e autodeterminação. Charles Spurgeon, 1834-1892, apelidado de o príncipe dos pregadores batistas e cuja influência na história do cristianismo evangélico e ou protestante da Inglaterra dos seus dias foi de fundamental importância. O Dr. Billy Graham, que ao fazermos esta gravação estava com 97 anos, tem o título de o pastor da América e de o maior evangelista do século XX. Batista é ainda citado por não batistas como um patrimônio do cristianismo norte-americano. Sua mão está na famosa Calçada da Fama, uma calçada ao longo das ruas Hollywood Boulevard e Vine Street, em Hollywood, com mais de 2 quilômetros de extensão, com lajes que têm estrelas que fazem menção a celebridades honradas pela Câmara de Comércio de Hollywood, e no caso dos artistas, aqueles que são homenageados porque deram suas contribuições especiais para a indústria do entretenimento.
Se sairmos reparando nos templos batistas que encontramos aqui no Rio de Janeiro, vamos reparar que poucos usam uma cruz, mas no sul do Brasil é bem mais comum um templo batista ter uma cruz. O nosso templo tem uma cruz no vitrô da sua torre e uma cruz colocada no púlpito, na tribuna onde o pastor prega. Creio que não temos nenhum templo batista no Brasil que possua sinos, mas quando vamos à América do Norte, à Europa Oriental e à Índia, nós encontramos templos batistas com cruzes e sinos, como encontramos templos sem cruz ou sinos. Aliás, segundo o livro Guinness dos Recordes, de 1990, a página 396, edição em inglês, nós temos o seguinte anotado: o mais alto campanário do mundo é pré-fabricado, ele mede cerca de 70 metros e foi construído pelas indústrias Campbell do Kentucky. Ele abriga 48 sinos carrilhões de bronze e pertence à primeira igreja batista de Huntsville, no Alabama. Aqui no Brasil, boa parte dos pastores batistas ainda usa terno e gravata para os cultos dominicais, mas há outros que não usam mais o terno, e até os que usam o chamado colarinho eclesiástico, colarinho de padre, na verdade, um costume protestante que a Igreja Católica adaptou. Esse colarinho é mais comum nos pastores batistas da África, Ásia e Europa. Há pastores que usam toga para celebrar casamentos, para fazer batismos e celebrar a ceia do Senhor e até para celebrarem os cultos dominicais comuns, enquanto outros usam terno ou camisa e gravata, somente assim como aqueles que usam somente roupas informais. Os pastores que estão sendo mostrados na foto são todos batistas e estão com os trajes que usam para pregar. Recentemente, a Convenção Batista Brasileira, da qual a nossa igreja faz parte, deliberou que as igrejas locais ligadas à convenção podem promover ordenações femininas. E vocês estão vendo aí, então, fotos de pastoras. Podemos comentar o caso da reverenda Caroline Eglin. Ela é uma pastora batista inglesa e foi a primeira oficial capelã da Marinha Real Britânica. A primeira pastora batista de uma igreja batista ligada à Convenção Batista Brasileira é Zenilda Regiane Sintra, mas em janeiro de 2014, a pastora Luciana Santos, de Goiás, tornou-se a primeira pastora batista da Convenção Batista Brasileira a ser reconhecida como membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em meio às mais de 110 pastoras existentes na denominação. Os cultos em nossas igrejas podem ser feitos de formas diferentes. Há igrejas batistas que usam bater palmas quando cantam e há outras que se opõem a isso. Há as que usam como inário apenas o cantor cristão, mas há outras que usam agora também o inário para o culto cristão e outras ainda que só usam esse último inário mencionado, como é o caso da nossa igreja, mas há igrejas batistas que não usam mais qualquer inário. Nós temos então a foto ilustrando a nossa maneira de cultuar. Se há igrejas batistas que entendem a ceia do Senhor para outros, a ceia do Senhor para outros cristãos evangélicos que numa igreja batista desejam participar da comunhão, há outras que só estendem esta ceia a quem é batista, outras ainda que só celebram a ceia com quem é membro dela, da igreja local. Se há algumas igrejas batistas, como é o caso da nossa, que acatam o batismo de imersão de irmãos advindos de igrejas imersionistas realmente evangélicas, desde que os mesmos assumam compromissos com as nossas doutrinas, há outras que batizam os que vêm de outras igrejas evangélicas imersionistas, assim como aquelas igrejas batistas que recebem por aclamação membros de denominações evangélicas aspersionistas. Se há igrejas batistas que terminantemente proíbem que os seus membros sejam membros de uma ordem maçônica, há outras que simplesmente deixam isso com a consciência do seu membro, embora o número de igrejas que começam a se opor a essa filiação vem sendo cada vez maior, à medida que algumas revelações estão sendo feitas sobre a franco-maçonaria que demonstram ser essa organização hoje incompatível com os princípios batistas, cristãos e batistas. O que deve ficar claro é que uma igreja batista não é menos ou mais batista porque tem membros atletas profissionais, artistas profissionais, políticos, sindicalistas, ativistas sociais, ou porque usam uma cruz ou não em seu templo, bate ou não palmas em seus cultos, ou porque usa ou não o inário para o culto cristão, ou o cantor cristão como seu inário, ou ainda porque usa ou não esse ou aquele tipo de literatura para a escola dominical. Nós podemos, isso sim, ser menos ou mais batistas se não soubermos administrar essa nossa característica de sermos diferentes nas questões secundárias, porque essa característica, essa de poder divergir no secundário, é uma característica bem própria dos batistas. Quais são as doutrinas básicas nas quais, como batistas, insistimos em sermos iguais sempre? Elas são os motivos dos nossos estudos nessa nossa classe, nessa série de estudos. Mas, de um modo geral, nós podemos dizer que, uma igreja batista, completamente batista,
Ela crê e confessa a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e assim como a autoridade máxima e final para as nossas normas, doutrinas e comportamento ético. 2. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa a Deus como Senhor e Criador, que de maneira tríplice se manifesta como 3 pessoas em um único Deus, Trindade e Trindade, existindo assim nele Deus, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas do Pai e do Filho e do Espírito Santo são 3 personalidades diferentes e divinas, mas iguais na natureza, têm a mesma substância, de forma que uma não existe jamais sem a outra. Conquanto estejam sempre assim unidas entre si, elas não se confundem. 3. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa Jesus Cristo como o ponto máximo da revelação divina, sendo ele plenamente Deus e plenamente humano, Senhor absoluto e nome único e suficiente para a salvação eterna de todo e qualquer ser humano. Essa salvação que é sempre o produto exclusivo da graça de Deus por meio da fé nele, Jesus Cristo, que por isso, uma vez dada, não pode ser retirada do ser humano. 4. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa a competência da alma para se chegar a Deus sem intermediários, que não o próprio Senhor Jesus Cristo. 5. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa o batismo como um ato voluntário solicitado por quem pode professar a fé como uma mensagem inequívoca da obra redentora de Cristo e símbolo, portanto, do novo nascimento, sendo mesmo uma prática essencial à constituição da igreja que se manifesta de forma concreta na congregação local. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa a indispensabilidade do culto verdadeiro a Deus, pessoal e coletivo. Para um segmento de teólogos batistas, esta é a principal função da igreja na terra, o culto verdadeiro a Deus. Para um outro segmento, esta pode não ser a principal função da igreja, mas é uma das principais. Esse culto tem no domingo o memorial do dia da ressurreição de Jesus Cristo e assim o memorial de uma nova criação da humanidade em Cristo Jesus. Em um desses cultos, sempre que possível, há de se celebrar a ceia do Senhor como memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, na qual o pão e o cálice são símbolos do ato redentor realizado por Jesus Cristo, cerne do Evangelho, incentivo do amor, da oração, da confissão e da ação de graças, mas nunca meios de graças. Nós não temos problemas em crer que a mensagem da ceia, não ingerir o pão e não beber o cálice, é sempre um meio de graça quando quem dela participa aproveita-se dela para refletir ainda mais sobre a graça de Deus nos oferecida. Isso não tem nada a ver com os elementos ou com o cerimonial. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa a sua convicção na autonomia da igreja local como a responsável pela gerência da sua administração, patrimônio, negócios e liderança, e com o direito de livremente escolher participar de convenções, associações e alianças. A nossa igreja é membro da Convenção Batista Brasileira, membro da Convenção Batista Carioca, da Associação de Igrejas Batistas do Oeste Carioca, e nós estamos ligados à Aliança Batista Mundial, não só porque a nossa Convenção Batista Brasileira faz parte da convenção, mas porque a nossa igreja, como igreja local, também se filiou à Aliança Batista Mundial. Uma igreja batista, completamente batista, crê e confessa as manifestações dos dons espirituais como reais, mas diferentes das manifestações praticadas pelos chamados cristãos carismáticos e pentecostais, que acreditam para o que fazem no batismo com o Espírito Santo como uma experiência separada da conversão e que quando isso ocorre manifesta-se com o uso então desses dons. Mas não existem igrejas batistas, é a pergunta número 13, mas não existem igrejas batistas que guardam o sábado, que acreditam que se pode perder a salvação, que são antimissionárias e ainda aquelas nas quais as pessoas se dizem batizadas pelo Espírito Santo, falando em línguas, tendo revelações e fazendo profecias. Existem, mas elas não são igrejas batistas completamente batistas. Em alguns casos, elas possuem uma herança histórica batista comum, como é o caso dos batistas do sétimo dia, sabadistas, dos batistas do livre-arbítrio, que acreditam no cair da graça, dos batistas primitivos, que são antimissionários, dos batistas parapentecostais, que praticam princípios comuns aos batistas e pentecostais. No caso dos batistas do sétimo dia, dos batistas do livre-arbítrio e dos batistas primitivos, eles são parte da história dos batistas do século XVII. No caso dos batistas parapentecostais, eles são os que deixaram as igrejas batistas históricas, mas ao mesmo tempo que continuam mantendo as práticas batistas fundamentais, adotam os princípios dos carismáticos e pentecostais.
Há também igrejas que se chamam de batistas, mas foram organizadas por pessoas ou grupos que nunca fizeram parte de uma igreja batista e, por esta razão, nada tem a ver com as igrejas batistas históricas. 14. Como nós, os batistas, somos vistos em termos de missões? Nós somos conhecidos, em meios aos chamados evangélicos ou protestantes, como um segmento cristão bastante missionário. A hora de missões, salvo em poucas exceções, é uma das grandes preocupações das igrejas batistas. Não é sem razões que a maior agência enviadora de missionários entre os chamados evangélicos e ou protestantes em todo o mundo, ligada a uma só denominação, é a da Junta de Missões Internacionais da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, com missionários em quase 200 países. A nossa Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, mantém atualmente missionários em um pouco mais de 70 países. Pergunta número 15. Como é que nós, os batistas, devemos nos relacionar com os governos políticos ou com o Estado? Os batistas entendem e confessam que todo Estado legitimamente constituído deve ser defendido, obedecido e mantido por seus cidadãos, mas que a obediência ao Estado não tem de ser absoluta. Sempre que o Estado venha a emitir ou aprovar leis que interfiram no direito de se viver condignamente, que tentem impedir as pessoas de opinarem sobre o que acham certo ou errado e que interfiram no direito sagrado de seguir um culto a nenhum, conforme os ditames da consciência, ele, o Estado, nesse caso, tem de ser desobedecido. Cremos, ensinamos e confessamos que cabe aos cristãos, como indivíduos ou mesmo como organizações, chamar a atenção das autoridades quando em suas práticas elas cometerem atos que sejam contrários ao espírito do Evangelho, mas isso não significa que tais autoridades tenham de seguir essa ou aquela confissão religiosa como autoridades, de modo a dar à confissão religiosa que pertencem o direito de interferir nos assuntos pertinentes ao Estado. Cremos, ensinamos e confessamos que, da mesma forma, não cabe ao Estado interferir nos assuntos religiosos, salvo quando as práticas religiosas desse ou daquele segmento religioso estejam interferindo nos princípios dos direitos humanos e pregando desregramento moral. Como batistas, sempre protestamos quando o Estado mantém como seus cofres uma religião, seja ela qual for, ou promulga leis que beneficiam um segmento religioso em detrimento a um outro. Pergunta 16. Esse nosso posicionamento como batistas em relação ao Estado é o que nos torna intransigentes em relação à liberdade religiosa ou de cultos? Com certeza. A defesa da liberdade religiosa é a psique batista. Mesmo os historiadores não batistas reconhecem que a defesa dos batistas em favor da liberdade de cultos é a maior contribuição dos mesmos para o chamado protestantismo ou do protestantismo para o mundo. Esse princípio tem a ver com a profunda convicção batista de que todo ser humano é pessoalmente responsável perante Deus. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano tem inerente em si o princípio da liberdade. Os batistas então se opõem à tolerância religiosa, porque tolerância religiosa não é liberdade de cultos. Por melhor que a tolerância religiosa seja, ela não significa que se possa livremente congregar-se com os que seguem a mesma religião, dela livremente fazer propaganda e dela, se quiser, desligar-se. É óbvio que essa liberdade de cultos não significa dizer que um culto que pregue a violência, o desregramento moral, a instabilidade nacional, deva ter liberdade para existir. Quais são as posições batistas acerca do ecumenismo? Os denominados batistas fundamentalistas são radicalmente contrários ao ecumenismo, que signifique dialogar ou participar de qualquer organização da qual façam parte igrejas cristãs não evangélicas ou protestantes, e muito menos das quais façam parte representantes ou organizações religiosas não cristãs. Há, porém, organizações batistas que são membros fundadores e permanentes do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, considerada a organização maior do ecumenismo mundial. Foi fundado em 1948, mas da qual só fazem parte denominações ditas cristãs. O segmento batista é um dos segmentos da Igreja do Norte da Índia, que reúne como uma só denominação anglicanos, assembleanos, cristãos e discípulos, menonitas, metodistas, presbiterianos e reformados. Os batistas, então, fazem parte dessa denominação, mas mantêm suas posições doutrinárias dentro da mesma. Há batistas que não se opõem ao diálogo com outras religiões em favor de um real conhecimento do que os outros creem e para que se possa trabalhar em conjunto, inclusive em favor do reconhecimento mútuo da liberdade religiosa. A Aliança Batista Mundial mantém comissões oficiais que dialogam com a Igreja Católica Romana, com os católicos ortodoxos, com a Comunhão Anglicana, com a Conferência Mundial Metodista, com a Federação Luterana Mundial e com a Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas, formada por reformados, presbiterianos e congregacionalistas.
Devido às práticas semelhantes entre batistas e menonitas, que são os anabatistas do passado, estão em andamento os estudos visando a formação de uma só organização mundial que unirá então a Aliança Batista Mundial e a Conferência Mundial Menonita Anabatista, mas algumas questões difíceis ainda não puderam ser resolvidas. Agora queremos mostrar alguns dos nossos atuais líderes batistas. Temos então os nossos líderes internacionais, o presidente da Aliança Batista Mundial, que é um pastor sul-africano, foi recentemente eleito neste último congresso da Aliança Batista Mundial, que aconteceu na África do Sul, é o reverendo Paul Midza, como disse, pastor sul-africano, mas o pastor Neville Callan é o secretário-geral da Aliança Batista Mundial, o seu cargo é permanente, ele serve a Aliança Batista Mundial enquanto bem servir, ele é o secretário-geral. Temos também agora, nas fotos que vão ser mostradas, os nossos líderes nacionais, pastor Vanderlei Batista Marins, presidente da Convenção Batista Brasileira até 2017, pastor Sócrates Pereira de Souza, que é o secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, é um cargo permanente. Temos o pastor João Fraga Filho, presidente da Convenção Batista Carioca, e o pastor Newton Souza, que é o secretário-geral desta convenção. Dessa forma, estamos encerrando então esta primeira lição, que é a lição introdutória, a lição de abertura deste nosso curso de doutrina, que, como dissemos, ele é ministrado a uma classe específica em nossa igreja com literatura impressa, mas que está sendo colocado agora na internet para atingir a diretoria da igreja, que não tem condições de fazer parte dessa classe, por razões de tempo, essa coisa, mas que acaba, obviamente, ficando acessível a toda e qualquer pessoa.